me chamo Fernando, eu sou de Minas Gerais, sou colecionador de Neo Geo e sou viciado em fliperama. Minha paixão pelo Neo Geo começou na década de 90, pelos fliperamas da minha cidade, mas os valores naquela época eram absurdos. Era um valor justo, pois você tinha que colocar muita tecnologia e num curto espaço, e isso tinha um preço. Por isso o Neo Geo era tão caro. Para você ter uma ideia, com um Neo Geo você comprava um Mega Drive, um Super Nintendo e um TurboGrafx pelo mesmo valor, na faixa de $650. Eu estou me referindo ao Neo Geo Gold, que vinham 2 controles, 2 jogos e o console. E tinha a versão prata que custava $399 e vinha um controle e o console apenas, sem nenhum jogo. Os jogos do Neo Geo AES custavam em torno de $200 a $300 na época. Como vocês podem ver aqui, o acabamento do jogo era muito bem feito. Vinha com essa shock box. Aqui o manual do jogo e aqui o cartucho do jogo, que chega a ser meio bizarro, né? Bem grande, bem robusto, o escrito SNK. SNK é a tradução de Novo Projeto Japão, tá? E vou ser sincero para vocês, o valor desses jogos em 1991 até 2004 era em torno de $200 a $300, como eu havia falado. E hoje eles valem, alguns jogos, uma quantia bem elevada, pois alguns jogos tiveram uma tiragem muito pequena e chegaram a valores astronômicos atualmente. Por exemplo, Metal Slug do Neo Geo AES e Metal Slug 2 chegam à faixa de $5.000 a $6.000 fácil, e consegue vender. Do MVS, que é essa placa aqui que vocês estão vendo, que foi lançada em 1990 e no Brasil chegou em 1993. Eu separei alguns jogos aqui, meus itens de coleção. Aqui ao lado vocês estão vendo alguns jogos que inovaram, são inovações do Neo Geo. Por exemplo, o Neo Geo inovou criando um memory card. O Neo Geo inovou com o jogo King of Fighters 94, que foi o primeiro jogo que você escolhia 3 jogadores, batalha de 3 contra 3. Fatal Fury foi o primeiro jogo criado em 1991 com 2 planos. Art of Fighter foi criou o zoom nos jogos de fliperama, que era uma novidade. Isso aqui na época, para você conseguir jogar, haviam filas nos fliperamas, né? Aqui o jogo King of Fighters 2003, ele foi o jogo do Neo Geo com 716 megas, um recorde para a época. E como que eles conseguiram criar esse jogo? Tinha essa série 100 Mega Shocks, que era do Fatal Fury, Art of Fighters. Os criadores conseguiram descobrir uma forma de alocar a memória, e com esse alocamento de memória criaram este jogo, que é o King of Fighters 2003. Esse aqui é um kit que eu estou mostrando aqui para vocês, como vinha a máquina, para você se sentir o dono do fliperama, né? Esse aqui é o kit. E o kit ele vinha composto dos seguintes itens: o jogo, óbvio, o lulante, tá aqui. Nesse jogo geralmente vem um serial number, o meu no caso é o mesmo serial number, tá? E aqui vinham essas partes aqui, estão lacradas ainda, que era a configuração da máquina, tá certo? Os comandos. E você colava isso aqui no fliperama, na máquina, os golpes dos lutadores, tá certo? O que muda esse cartucho de MVS para o cartucho de AES? O que muda, meus amigos, é isso aqui, ó. Os pinos
tá certo? Aqui, se você comparar, não vai dar para pegar aí na câmera, provavelmente, eles são diferentes. Por que que são diferentes essa pinagem? Esse cartucho custava $200, tá? Na época do lançamento dele. Esse aqui era uma máquina de fliperama, que é Neo Geo, criado pela Neo Geo, e custava na época em torno de $850. Por quê? Esse aqui você era remunerado por ele, você vendia as fichas. Então, para ninguém pegar um cartucho de AES e colocar numa máquina de fliperama e gastar menos e fazer muito dinheiro, eles modificaram a pinagem dos cartuchos. Você pode inverter a pinagem dos cartuchos, que você não vai queimar o seu cartucho. Por exemplo, se você abrir ele e limpar, você não queima ele, se você inverter a ligação na hora de remontar o seu cartucho. Porque tem algumas placas que nós iremos falar no futuro, por exemplo a PGM, que essa placa aqui, se você desmontar ela e montar invertido, você queima ela, você torra os chips dela. Provavelmente porque o aterramento, ou 5 volts, está em outro lugar da placa. Isso aqui é um jogo de nave, isso aqui é nosso próximo episódio aqui do canal, né? Mas voltando ao que nos interessa hoje, o Neo Geo, vocês poderiam jogar por um valor muito menor, né, comprando um jogo de $200 na máquina de MVS. Por isso eles inverteram essa pinagem, na esperteza de não levarem prejuízo. Aqui eu separei os 10 jogos que eu mais joguei na vida de Neo Geo. E vou ser sincero, tem jogos aqui que você encontra aí por um preço justo, muito barato. Por exemplo, Samurai Showdown. Você pode comprar o Three Count Bout, né? Tem o jogo que eu gosto muito, King of Fighters 94. Todos esses jogos que eu estou citando, Samurai Showdown 2, são jogos ótimos, com excelente qualidade e que você encontra aí por menos de $100. Então vale a pena você comprar. Claro, tem jogo aqui de MVS Kit, por exemplo, Samurai Showdown 5 Special, que foi o último jogo lançado para Neo Geo. Ele custa uma quantia bem elevada, né? Algo em torno de $2.000 hoje, $2.500. E tem também o Neo Geo CD. Para solucionar esse problema dos valores do Neo Geo MVS e Neo Geo AES, eles criaram o Neo Geo CD em 1994. E é um CD mesmo, a mídia é um CD. Esses jogos custavam em torno de $40, ou seja, 1/5 do valor de Neo Geo AES e 20 vezes menos que um valor de um kit de MVS na época. O Neo Geo CD foi um fracasso, pois o loading dele ele tinha uma velocidade apenas no leitor. Você podia sair, viajar, ir na casa da namorada, voltar e estava carregando o jogo. E esse load tirava a paciência dos seus fãs de Neo Geo, que estavam acostumados com as máquinas de fliperamas sem load, né? Um jogo rápido, ágil. Enfim, na primeira semana eles venderam 25 mil unidades no Japão. Deixou o público até otimista, né? Os criadores. Mas depois o fracasso veio à tona. Tentaram solucionar o problema em 1995 com o Neo Geo CD-Z, mas foi um fracasso, já estava decretada a morte do sistema. Foram produzidos 8 jogos exclusivamente para o Neo Geo CD. E alguns jogos saíram apenas para MVS e outros apenas para CD. Para Neo Geo AES foram produzidos 122 jogos, tá? Para Neo Geo MVS foram produzidos 148 jogos. E para CD, 89 jogos, os mesmos títulos de AES e MVS e 8 títulos exclusivos, totalizando 97 jogos. Aqui, depois de 95, com o fracasso do Neo Geo CD-Z, a Neo Geo tentou acompanhar os concorrentes que estavam com gráficos 3D. O que ela fez? Ela chegou e criou a Hyper Neo Geo. A Hyper Neo Geo, essa placa aqui, grande,
pesada, que opera com uma placa-mãe VR4300. A placa do Neo Geo Hyper Neo Geo, Hyper Neo Geo, como eles falam, são 64 bits. A do Neo Geo MVS eram 16 bits, operava com uma placa Z68000, a mesma do Mega Drive e a mesma do computador que utilizava ela, não me lembro o nome agora. Ela podia ter capacidade para 4.096 cores e 380 objetos simultâneos. Só a título de comparação, o Mega Drive podia operar até com 80 objetos simultâneos na tela e 64 cores, salvo engano. O Neo Geo era 4.096. Por isso essa diferença de preço gritante entre as duas plataformas. Aqui eu trouxe um kit do Hyper Neo Geo. Eram os jogos vinham assim, quando você comprava, né, diretamente do fabricante, para você colar na máquina, tá certo? E aqui está o cartucho, o Samurai Showdown, só para vocês verem. Esses meus jogos eu comprei ele New Old Stock, eram jogos que nunca haviam sido colocados em funcionamento. Chegava aqui, invertia, era no sentido contrário à placa, você encaixava ele e jogava, se divertia bastante. Bem, gente, o que eu tinha para falar do Neo Geo para vocês hoje era praticamente isso. A fábrica da Neo Geo, em 1991, ela tinha 340 funcionários e faturou em 91, vendeu no total 140 mil dólares. Em 96, antes dela entrar no declínio, ela faturou 1.200.000 dólares e tinha 1.100 funcionários por conta dela. Em 2000, eles decretaram falência e foi vendido para uma empresa que produz pachinko, aquelas caça-níquel, né? Mas o contrato entre eles era que o proprietário dessa empresa iria tentar salvar a SNK, coisa que não ocorreu. Um ano depois, o Kawasaki fundou a Playmore. E ele fundou essa Playmore e vendeu os direitos de algumas franquias. Fatal Fury, Sengoku foi lançado por outra empresa e teve a Metal Slug também, que foi lançado por outra, foi vendido também a franquia. Em 2003 ele conseguiu recomprar alguns direitos e recuperou o nome e voltou a ser SNK Playmore. Em 2016, ano passado, voltou a se chamar SNK e eles estão com alguns projetos para o futuro. O único jogo da Hyper Neo Geo que foi produzido para console caseiro foi o Fatal Fury Wild Ambition. É um jogo bacana, legal de jogar, mas assim, que não vingou essa placa não. Essa placa foram produzidos 7 jogos para ela no total, apenas. E o Neo Geo já estava um pouco atrasado em relação aos concorrentes. O PlayStation já vendia milhões de consoles, milhões de jogos, estavam bem mais avançados. Pessoal, espero que vocês gostem do canal. O nosso próximo vídeo será sobre um comparativo da PGM com a placa Neo Geo MVS. A PGM, como vocês podem ver, foi um concorrente direto da Neo Geo e fez uma imitação do Neo Geo com algumas melhorias. Só uma curiosidade para vocês, é a lei da oferta e da procura. Hoje vocês vão aprender o que isso significa. No passado, esses jogos de MVS que vocês estão vendo, eles eram produzidos em larga escala por causa dos fliperamas. E teve jogo de Neo Geo AES que a tiragem foram apenas de 4 jogos, supostamente. O que aconteceu com o mercado atual de Neo Geo? O Neo Geo MVS
tem um preço muito menor e alguns jogos de preço de Neo Geo AES, os preços ficaram exorbitantes. Lei da oferta e procura. Então houve uma inversão de valores. Em 91, Neo Geo MVS era caro, AES era um preço justo. Atualmente o MVS possui um preço justo e o AES um preço razoável, vamos dizer assim. Se você fosse atualizar com a inflação o valor do Neo Geo AES, hoje ele custaria $1.125, ou seja, superaria qualquer outro console fabricado atualmente. Bem, gente, o que eu tinha para dizer sobre o Neo Geo é isso. Espero que vocês gostem do canal. Eu vou procurar produzir alguns vídeos na medida do possível. Aqui atrás eu coloquei um pôster que vem com o kit do Neo Geo Samurai 5, que está aqui. Vale a pena você fazer uma moldura, né? Colocar ele assim. E aqui os 10 jogos que eu mais joguei na minha vida de Neo Geo. Samurai Shodown, que foi o jogo mais vendido para AES, foi o Samurai, não sei a tiragem. Fatal Fury 2, que inovou com o sistema de 2 planos. Foi o Fatal Fury 1. Old Heroes 2, King of Fighters 2002, é o jogo que eu mais joguei na minha vida contra. Esse jogo é fantástico para você chamar um amigo e jogar. Te aconselho a comprar uma máquina Neo Geo MVS quando você for comprar um gabinete, comprar o de 29 polegadas, por um motivo. Às vezes você vai jogar com 2 pessoas, na época que você jogava você era criança, atualmente você deve estar com mais de 80 quilos, então fica difícil, fica desconfortável jogar 2 adultos numa máquina, por exemplo, de 19 ou 21 polegadas, ao passo que a 29 polegadas é tranquilo. Essa placa Neo Geo MVS, antes que eu esqueça, vinham 2, 4, 6 e 1 slots. Você colocava aqui, tinha a opção de alterar os jogos sem ter que fazer a remoção dos cartuchos. E a Neo Geo também inovou nisso. Ela criou um sistema único que antigamente você tinha que mudar toda a máquina, todos os botões. Não, ela criou essa placa para suprir essa necessidade, trocando apenas o cartucho. Voltando aos jogos, Art of Fighter 2, maravilhoso esse jogo. Samurai Shodown 2, foi lançado em 94, dispensa comentários. Metal Slug e esse Three Combat Fire Suplex é um jogo que eu particularmente gosto, mas eu já vi que meus amigos que colecionam Neo Geo não são muito fãs. Gente, um abraço para vocês. Tenham todos um ótimo dia, com muita luz, prosperidade, sucesso e progresso. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.